Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa aqui é a Live do Bem. Eu sou Fabi Prene e aqui você vai aprender sobre tudo o que tem de melhor na espiritualidade sem make, na cozinha. Uma espiritualidade simples para que você possa ficar no bem. E o episódio de hoje é Dicas para ficar no bem. Então, hoje, nós vamos ficar no bem, né? Por favor, vamos ficar no bem. E é bem, assim, bem a calhar, né, esse tópico. Porque, gente, hoje foi um dia fora de brincadeira. Tudo que tinha para me tirar do bem aconteceu. Vocês não fazem ideia como que foi. E eu não estava acreditando. Eu falei, gente, parece não, né? É de propósito, né? Quando a gente se coloca para alguma coisa, é importante vocês perceberem isso. É assim, como diz o pessoal que tem mais ou menos a minha idade para trás, né? É batata, né? Que vai alguma coisa acontecer para tentar pegar você dali e fazer, né? É como se fosse a pergunta, né? Do programa do Silvio Santos, né? Não sei se vocês lembram desse programa, ele perguntava assim: você tem certeza disso? Então, é a vida perguntando para você: você tem certeza disso? Ah, você vai ficar no bem? Tá bom, você tem certeza disso? Né? Você tem certeza que você vai conseguir ficar no bem? E aí foi o que aconteceu comigo hoje, gente. Hoje foi um dia assim que eu falei: eu não vou conseguir fazer a live do bem, porque eu não estava bem. Assim, eu estava um bagaço, sabe? Foi horrível. Assim, eu falei, gente, como pode a energia ser tão forte, né? Para fazer você ter certeza, né? Tipo, então vamos ver, né? E assim, claro, a gente tem um bem que a gente fica, que é um bem assim, vamos dizer, é o normal, né? Que o normal é a gente ficar no bem, né? Claro. Mas também, né? Tem momentos em que isso cai, né? Assim, nem sempre a gente consegue manter um 100%, né? Manter um bem assim, né? Tô empolgada aqui. Não, né? Isso é uma coisa que às vezes acontece, às vezes não. Mas eu falei assim, não, eu não vou deixar isso acontecer. Então, como eu sabia que tinha a ver com todo esse processo, né? Porque tudo que eu ensino eu vivo, né? E não tem outra gente, né? Ninguém pode ensinar uma coisa que não vive. É sério. Se você ensina uma coisa que você não vive, você está fadada a ter problemas muito sérios, porque você não está bancando aquilo. Só que você está falando sobre aquilo, você está o tempo todo falando sobre aquilo. E se você não bancar isso, se você não viver isso de verdade, é um buraco negro que se abre assim embaixo de você e você cai lá e tchau, entendeu? Então, eu sei que sempre quando eu vou falar sobre alguns assuntos, sobre alguma coisa, eu sei que eu vou estar sempre, né, sendo testada pelo Silvio Santos do além, né, que vai vir perguntar para mim se eu tenho certeza disso. Só que hoje foi assim, ó, concurso, né? Hoje a minha energia simplesmente ela desapareceu do meu corpo. Eu tinha a sensação de que, assim, sério, de que eu estava esvaindo, assim. Foi a sensação que eu tive. Mas eu, né, com todo o conhecimento que eu tenho, eu tinha que usar o conhecimento que eu tenho, né? Claro. Aí o que eu fiz? Eu peguei, falei, vamos lá, né? Vamos colocar ordem na casa, mesmo sem energia. Aí eu fiz um monte de limpeza. Quem é meu aluno, né, do LTI, os LTI practitioners, né, sabem do que eu estou falando. Eu tive que mandar a galera subir, assim, tirei um estádio de futebol de dentro de mim, para vocês terem uma ideia. Eu tive que rodar a baiana, e daí, por último, né, quando eu estava me sentindo, assim, 1% melhor, eu fui para o meu Spotify, né, e eu tenho uma playlist lá, que é a playlist que é para levantar defunto. São músicas que para mim, né, elas me levantam na hora, assim, são músicas que eu amo, assim, e me fazem
me remetem a muitas coisas, algumas delas fazem parte de um treinamento que eu participei, então, assim, eu escuto já, liga, né, eu chamo isso de totem, né, são totens que me fazem rapidamente ficar no bem. E aí, eu fui ouvindo a playlist e nada. Aí eu falei, gente, não pode acontecer isso, eu tenho que ficar bem. Aí eu falei, não, vamos lá, né, muita calma nessa hora e vamos ficar no bem. Né, vamos mudar esse mindset, né? Porque tava terrível, eu já tava assim, falando, não vou fazer a live, lá, né? Aquelas coisas bem deprê. E aí eu comecei a cantar, porque cantar para mim faz toda a diferença. Eu comecei a cantar as músicas e eu comecei a dançar. E aí a energia começou a circular e voltar, e eu comecei a trazer de volta o bem para mim, porque, gente, o bem não é um artigo de luxo que a gente vai na lojinha e compra, entendeu? Só quando a gente tem grana que, né? Porque isso não é para todo mundo. O bem está dentro de nós, então ele existe, ele é seu, né? É uma questão de ligar a chave. Se a gente não tá legal, é porque desligou a chave, né? E isso acontece com todo mundo, ó, aconteceu comigo hoje. Então, eu fui lá, ouvi a playlist e eu fiquei ouvindo até agora. Eu só não coloquei aqui porque são músicas que, se eu colocar, vai dar pau, entendeu? Então, depois eu mando para vocês a playlist, tá? Para vocês ouvirem. Então, hoje foi tudo meio meio devagar, assim, só agora que, né, do meio da tarde para cá, que a coisa começou a ficar boa, então eu me atrasei, foi uma loucura, uma loucura. Mas eu tô aqui e eu sou a prova viva, né? Em vários sentidos, de que ficar no bem é o que a gente tem que fazer, gente. Eu vivo falando isso, né? Por que eu vivo falando isso? Por que essa louca vive falando isso? Ela vive falando. O que é isso, ficar no bem, né? Tem gente que não sabe o que é ficar no bem, né? E ficar no bem, gente, é muito simples. Ficar no bem é você ficar naquilo que é o bem para você, não o bem que a Fabi acha que é o bem, não o bem que, sei lá, quem acha que é o bem. Você entende? O bem é o que faz sentido para você, né? A gente não tem como mensurar o que é o bem para uma outra pessoa, porque a gente não está dentro dela, né? Então, a gente tem que só pensar, né? Ligar, né? No bem da gente, né? Eu vou colocar depois, eu mando uma playlist para vocês lá no grupo da Live do Bem, tá? Porque eu aqui não vai dar para mandar para vocês agora. Então, e aí, é importante, só para retomar, né? Porque esse assunto, ele é bem importante da gente entender e introjetar. O bem é um estado natural nosso, né? É um estado natural do ser humano. E nós somos seres naturalmente do bem, né? Então, quando a gente está no bem, né, tudo se organiza dentro de nós, existe uma engenharia especial dentro da gente que organiza tudo para que as coisas funcionem. E quanto mais no bem você fica, mais tudo vai se organizando para isso, né? Mais sincronicidades vão acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você está num outro foco, né? Você está aberto, né, para possibilidades chegarem para você. Agora, quando você não está no bem, você está atraindo para a sua vida, né, coisas não muito legais. Por quê? Porque você está baixando, né, a tua frequência, vamos dizer assim. Você está baixando a tua energia. Então, você vai criando para você, você vai atraindo para você mais daquilo, né? Eu vivo falando, né, para vocês, tudo aquilo que a gente coloca o nosso foco, né, de importância, aquilo cresce. Tudo que a gente põe o foco, que a gente dá importância, cresce. Então, se você põe o foco numa coisa ruim, aquilo vai crescer. Se você põe o foco numa coisa boa, vai crescer. A questão é, a gente não foi ensinado a perceber quando a gente está no bem ou quando a gente está no mal, entende? Ninguém ensinou isso pra gente. Não existe essa cultura de ficar no bem, pelo menos não existe aqui, né, no Brasil, porque
as pessoas aqui, por ter o sangue latino, né? A grande maioria das pessoas aqui tem o sangue latino, e mesmo se não tiver, né? Só de estar no Brasil já tem, né? Então aqui é tudo muito intenso, é muito dramático, chega a beirar a novela mexicana, só que é brasileira, né? Então, tudo aqui acaba virando um mimimi eterno, entende? Tudo vira um drama, vira uma novela, né? E isso é normal, entre aspas, para essa cultura, para as culturas latinas do sangue quente, né? Aquela coisa do, né? A gente lembra, né, daqueles filmes, principalmente filme italiano, né? Que tem aquela mãe, né? E ela fica, oh, vou morrer, né? Aquelas coisas, é isso. Só que a gente aprendeu a ver esse tipo de postura como algo normal, né? E o que é essa postura? Essa postura é de uma pessoa que está se envolvendo com tudo ao redor. Ela está se envolvendo com a família, está se envolvendo com a vida dos outros, está se envolvendo com o que está acontecendo lá no Japão, entendeu? Lá no, sei lá, onde, né? E a pessoa não está dentro dela, né? Ela está, na verdade, quando ela está dentro dela, é tão insuportável, porque tem tanta gente dentro dela, junto com ela, que ela não consegue ficar ali. Enfim, isso é papo, né, para uma outra live, né? Mas assim, essa postura, gente, é algo que é muito importante a gente prestar atenção, porque isso é muito comum. A gente acha que nós estamos nos importando com as pessoas quando a gente se envolve nas questões delas. Mas, gente, para com isso. Não é por aí. Quando a gente se envolve nas questões das outras pessoas, no que está acontecendo lá no outro lado do mundo, a gente está se envolvendo energeticamente. A gente está pegando aquela história, aquela energia e colocando aí na gente. Está acontecendo lá no, sei lá no Afeganistão. Você se importou com aquilo, você trouxe para dentro de você. Você tem uma guerra dentro de você. Precisa disso? Não, não precisa disso. Essa percepção precisa ficar clara, né? Inclusive, ontem, né, eu coloquei até uma caixa de pergunta, né, sobre o que vocês estavam reparando, que você tem colocado para dentro, e eu vi que algumas pessoas não tiveram uma clareza nisso, né? E, por outro lado, outras pessoas trouxeram coisas importantes, como a história da Covid, né? A Covid é um bom exemplo, é um ótimo exemplo para mostrar o quanto a gente está desconectado, né? Quando a gente entra no assunto. E não é só Covid, é qualquer assunto, gente, qualquer assunto que não diga respeito intimamente a você. Você se ligou a esse assunto, entrou. Pode ser política, pode ser futebol, pode ser religião, pode ser sei lá, o que for, está acontecendo lá do outro lado do mundo. Você deu importância, você trouxe para dentro. Trouxe para dentro, começa a fazer parte de você. O teu sistema entende que aquilo é parte de você. Por quê? Porque não existe separação. Isso é uma ilusão, não existe separação, né? Nós estamos todos ligados a uma mesma malha energética, né? A sensação de separação, ela é só uma ilusão da realidade, vamos dizer assim. Tem uma explicação melhor para isso, né? Mas assim, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí, quando você não sabe disso, você acha que você não está ensinando o teu sistema, né? Você não está dando informação para o teu sistema, e o teu sistema aprende, né? Com o que você ensina para ele. Então, você não está ensinando para o teu sistema que você tipo, eu sou a Fabi, né? Eu sou a Fabi, eu não sou o Mário, eu não sou a Cris, eu não sou o Bruno, eu sou a Fabi. Eu estou dizendo para o meu sistema o tempo todo, porque eu aprendi que eu não sou as pessoas. Por exemplo, eu não sou a minha mãe, eu não sou o meu pai, eu não sou meus filhos, eu não sou o meu esposo, eu sou eu. Eu posso morar na mesma casa, né?
que é o normal das pessoas morar na mesma casa que alguém, ou trabalhar no mesmo lugar que várias pessoas, e eu não sei como é que vocês estão hoje em dia trabalhando, como é que tá, mas quando a gente trabalhava, né, na antiga terra, né, a gente trabalhava com um monte de gente. Gente, não era só o pessoal que estava com você, era todo mundo. Você está num prédio, você está ligado a todo mundo. Isso vocês não percebem. Então, se você não ensina o teu sistema que você não é aquelas pessoas todas que estão ali, tudo que está rolando com elas entra em você, no teu campo, e você nem sabe. E se você é uma pessoa muito sensível, ferrou, porque você sente tudo o que o prédio inteiro está sentindo. E não, eu não estou exagerando, é sério isso. E aí o que acontece? Você não sabe porque que toda hora, quando você vai trabalhar, por exemplo, tem uma pessoa, é um estudo de caso, eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela está aí, mas ela vai saber. É uma pessoa que eu atendia e que ela trabalhava num prédio e toda vez que ela ia trabalhar, ela entrava lá, ela ficava mal pra caramba, assim. E a gente foi trabalhando, eu falei para ela, você tem que se desligar, você tem que ensinar o teu sistema que você não é esse prédio, você não é essas pessoas com quem você está trabalhando, que você não é os seus colegas de trabalho, né? Que você só está ali, mas você não é, né? Isso é muito importante, gente. Parece uma coisa muito simples, porque é simples, entendeu? O simples é o que funciona, é o funcional, né? Não precisa ser elaborado, complicado para funcionar. E aí, ela começou a fazer isso e ela começou a perceber que fazia uma diferença muito grande. Só que assim, ela só foi perceber na real o que eu estava dizendo quando começou a história da quarentena, porque ela foi trabalhar em casa e parou. Tudo que ela sentia desapareceu. Ela tinha fraqueza na perna, ela tinha dor na perna, ela ficava mal, ela ficava desmotivada, ela ia trabalhar arrastada, sabe? E ela começou a trabalhar de casa e ela não sentiu mais isso. Aí eu falei, tá vendo? Por quê? Porque assim, no caso dela, ela estava, sei lá, já há muito tempo com essa postura, então para ela curar isso, vamos dizer, ela precisava realmente de um afastamento para ela conseguir lidar com tudo isso e perceber tudo isso. Porque no momento que você percebe, você fala, opa, aí deu, entendeu? Aí você ensina para o teu sistema e você fala assim, ó, sistema, é o seguinte, a energia desse lugar não entra mais aqui, porque não sou eu não sou esse lugar que eu trabalho, eu não sou essas pessoas, não sou essas pessoas, desse jeito você fala, você não é a pessoa, né? Eu sou eu estou no bem em mim, entende? Então, a energia desse lugar não tem mais acesso, está proibida de entrar, e todo dia você tem que reforçar isso, até que o seu sistema aprenda e fale, ok, entendi. Claro que, vez ou outra, a gente tem que dar uma reforçada ainda, mas isso vale ouro, essa informação, realmente vale ouro, porque é o tempo todo isso acontecendo. Então, ficar no bem vai muito mais além do que só uma frasezinha que parece coisa de, né, de esotérico, né, de hippie chique, sei lá eu. Não, não é. Ficar no bem é tudo. A gente precisa, o início de tudo na nossa vida, né? É a gente. Né? Quando a gente nasce, a gente tem a gente só, não tem mais ninguém, né? Na verdade, você nasce sozinho. Você não nasce grudado com ninguém, exceto nasce grudado com uma pessoa só, que normalmente é uma das pessoas que a gente tem mais problemas na nossa vida. Por mais que a gente goste da nossa mãe, é a pessoa com quem a gente normalmente tem mais problemas. Mas, enfim, a gente nasce sozinho, a gente nasce, né, somos indivíduos, a gente não nasce grudado com ninguém. Então, o nosso caminho é individual. E para a gente lidar com esse individual, a gente tem que separar as coisas aqui dentro. Então, tem que pegar assim, ó, isso aqui não é meu, devolve, isso aqui não é meu, devolve. Porque durante a nossa infância, a gente cata tudo, né? A gente vai crescendo, vai catando, vai catando, vai catando. Chega uma hora, olha que interessante, né? Quando a gente é criança, né? Na primeira infância, quando está formando a nossa personalidade, a gente está catando tudo. É normal, né? Cata, 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 cata.
criança. Aí, a gente não tem, assim, uma personalidade formada. Tudo bem, a gente pode ter até um temperamento, né? Que o temperamento é nosso, sempre foi, né? Desde criança. Mas, assim, não tem ainda uma personalidade formada, né? Então, você ainda, né? Tá ali, facinho, maleável. Mas, quando você entra na adolescência, pré-adolescência ou adolescência, não é a fase que ferrou, que ninguém aguenta. Por quê? Porque nesse momento você começa a perceber, opa, não quero isso para mim. Só que você ainda não tem recursos internos para dizer não, para colocar limites, né? Então tudo aquilo que você absorveu, você ainda não, na verdade, muita gente não entende até hoje, tá? Isso que eu estou falando é a explicação. Mas assim, a pessoa ali não tem recursos para entender, opa, peraí, eu tô, né, eu tô vivendo, eu tô xerocando, eu tô repetindo, né, uma ideia da minha mãe, uma ideia do meu pai, uma ideia do meu professor, uma ideia de quem me criou. Isso não é meu. Você começa a ficar revoltado porque você não consegue lidar com isso. Você não sabe o que está acontecendo, mas aquelas coisas dentro de você estão pulando, mais os 1000 hormônios que começam a surgir, e você fica enlouquecido. Então, um pré-adolescente e adolescente está numa fase que, sabe, não consegue perceber que ele está lidando com a energia do mundo dentro dele. E ainda por cima, é uma fase em que né, os adolescentes, eles são médiums, né? Assim, a gente, quando era adolescente, a nossa mediunidade estava muito aflorada. Então, imagina como que é complicado tudo isso. E daí, por isso que acontece toda essa confusão durante a adolescência, né? E aí, o que acontece? Depois, né? Você cresce, enfim. Na adolescência é que muitas das coisas que a gente, né, não soube lidar, enfim, vão sendo levadas para a fase adulta, né? E depois você fica cheio de trauma, cheio de problema, né? Um monte de coisa, assim, ai, né? Ai, porque minha mãe não gostava de mim. Ai, porque meu pai nunca me deu atenção, né? Você fica com essa aspiração aí na tua cabeça. E aí, o que acontece? Agora você, né, está tendo uma luz, né, na escuridão, porque eu tô falando para você, para com tudo isso, porque não é você, caramba, entende? Tira as pessoas que estão aí dentro, tem gerações de seres morando dentro de você, imagina quanta gente tem aí dentro, você nunca olhou para isso, né? Então é hora de você olhar, tira todo mundo, não é porque você ama uma pessoa que você tem que pôr ela aí dentro, entende? É diferente. Amar é uma coisa, colocar a energia da pessoa dentro de você é outra. A energia dos outros dentro da gente é tóxica. Toda vez que tem a energia de alguém dentro da gente fica mal. Vocês não viram eu falando? Eu tirei um estádio de futebol de dentro de mim hoje, porque eu tava mal caramba, entendeu? Tinha um monte de energia que não era minha aqui dentro. Isso faz com que a gente fique mal pra caramba. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, né? As principais pessoas que a gente tem que tirar de dentro da gente, principal, é pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, quem conviveu muito com você durante a sua infância, né? Pai e mãe é praxe, tem que tirar. Por mais que você ame seu pai e sua mãe, tire pai e mãe de dentro de você. E as pessoas com quem você mora hoje, você tem que tirar as pessoas de dentro de você, porque você pode amar o seu marido, né? Amar a sua esposa, mas a energia dele dentro de você, a energia dela dentro de você é tóxica para você. E se você deixa essa energia aí dentro, vai minando você. Você não percebe. Se vocês fizerem um exercício simples, muito simples, que a gente vai fazer, inclusive, eu vou fazer com vocês, rapidinho, vocês vão perceber o quanto de nhaca tem dentro da gente e a gente não percebe. Porque ficar no bem não é só uma, né, como eu disse, uma frase, né, bonitinha. Ai, eu vou ficando bem, agora eu fiquei no bem. Não, ficar no bem é uma postura. Ficar no bem exige autoobservação. É o tempo todo se observando, é o tempo todo percebendo o que você estava fazendo antes que não né, que fazia com que você não ficasse no bem. Porque não existe meio termo, gente. Ou você está no bem, ou você está no mal.
Não tem como você estar nos dois ao mesmo tempo, entende? É uma energia só, são polaridades diferentes. Ou você tá no bem, ou você tá no mal, não tem outra. Nossa, fez um barulho. Enfim, manifestações. Então é importante perceber que existe todo um processo para você ficar no bem, né? E o principal processo aí, gente, é a reconexão da gente com a gente mesmo, né? Não adianta você partir, né, para um processo externo se você não está ciente do que está acontecendo dentro de você. Entende? A referência, ela é interna. O tempo todo é interna. Por quê? Porque, gente, pode ser loucura. Toda vez que eu falo isso, eu sei que muita gente não entende. Mas ouve o que eu tô falando aqui, assim, sabe? Com o seu ouvido aberto. Não tem nada lá fora, gente. Não tem nada aqui fora. É tudo aqui, ó. É tudo aqui, gente. É tudo aqui. Não tem nada lá fora. Então, onde tem que começar? Aqui. Tem que começar com você com você. Entende? Lá fora depois a gente vai ver lá fora o que está acontecendo. Entende? Porque lá fora é um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. É piração, mas é real. Não tem nada lá fora. Então, foca, né, no que está acontecendo aqui agora com você, né? Tá, a minha vida, ela tá legal, né? Mas tudo bem, sua vida tá legal, que bom. Mas ela pode ser melhor se você tiver noção do que não está legal. Porque não adianta você ser poliana. Poliana, para quem não sabe, né? Esse é um livro antigo. Eu não sei se as pessoas da atualidade chegaram a ler esse livro, mas o pessoal que tem minha idade ou para trás leu esse livro. E era uma menina que tudo para ela estava legal, entendeu? Assim, ela só se ferrava, nossa, ela só acontecia merda com ela, entendeu? Ela tinha uma vida boa. E aí ela não tinha nada, ela não ganhava nada, aquelas histórias. E aí eu lembro que eu não lembro muito bem tudo, mas eu lembro que ela ganhou um presente e ela ganhou duas muletas. E ela não precisava de muleta, e ela ganhou muleta. Olha que legal, né? E aí Aí ela falava assim: ai, mas pelo menos eu sou feliz, porque eu não tenho que usar muletas. Ah, vai, caça-sapo, poliana do caramba. Eu não quero poliana aqui, gente. Sai da poliana, desmonta a poliana, sabe? Fala assim: poliana, desce do queijo, porque não tá servindo. A poliana não serve pra gente, gente. A gente tem que ser real, a gente tem que ser verdadeiro. Eu não gostei da muleta, caramba. Que caralho? Por que, né? Ó, já tô falando palavrão, tem que fazer pi. O que essa muleta tá fazendo aqui? Me dá uma muleta, né? Pessoa sem noção, entende? É isso que tem que começar a perceber. Eu não gostei. E aí, tem problema se não gostar? Ah, e o que o outro vai achar? Problema dele. Problema dele. É você que interessa. Entende? É ser sincero com você com você, não gostei. E aí? Né? Beleza, eu não tenho que falar para a pessoa não gostei, entende? Você tem que falar isso desde você. Eu não gostei. Eu não quero isso para mim. Ser sincero com você, né? E parar de aceitar as coisas porque você tem que ser uma pessoa educada. Para com isso. Isso é deselegante, gente. Ser educado, para com isso, para. Gente, educação legal, só que ser educado, isso é uma forminha que você entrou, sabe? Para você agradar quem? Os outros. Você não está sendo verdadeiro. Muitas vezes você está sendo educado. Quantas vezes você já não falou assim, ah, eu tenho que ser educada, né? Eu não posso falar. Para com isso. Você não tem que ser educado, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser íntegro. O mundo precisa de pessoas verdadeiras, gente. Não é ser mal educado, entende? Peraí, que o limiar ele é um pouco vago aí. Não é ser mal educado, é simplesmente não ser educado, no sentido de aceitar tudo o que os outros falam e fazem com você, porque você não pode retrucar porque é feio. Porque você não pode falar algo que vai deixar a pessoa triste. Alguém, fala para mim, vai.
olha que empatia na câmera da verdade, a lente da verdade, e fala para mim: alguém se importa com o que você sente? Alguém se importa com o que você pensa? Fala para mim se isso é verdade. Vou dar 1 segundo para você pensar. Alguém realmente se importa se você está feliz, se você vai gostar do que a pessoa está falando para você? De verdade? Alguém se importa? Qual que é a resposta? Não. Por quê? Porque não é função de ninguém fazer isso, gente, nem sua. Cara real. A gente não está aqui para agradar os outros, gente. Para! Não é assim que funciona. Isso é uma fórmula que foi criada há 600 mil anos atrás, numa sociedade que era totalmente diferente do que a gente vive hoje. E não funciona mais. Gente, não funciona. E não é, eu não estou falando para vocês saírem revoltados, batendo na cara de todo mundo, mandando todo mundo, né, tomar naquele lugar. Não estou falando isso, gente. Eu estou falando para vocês caírem na real. Qual que é a real? A real é: por que que eu fui educada a agradar os outros, a não retrucar, a não dizer o que eu penso? Porque assim as pessoas vão fazer o quê? Se eu não falar nada, se eu for boazinha, se eu fizer tudo o que os outros querem, as pessoas vão o quê? O que que as pessoas vão fazer com você? Assim, isso é o esperado. As pessoas vão te tratar bem, elas vão gostar de você. Elas vão achar que você é uma pessoa educada, e não pelo educado, e sim porque daí elas vão te dar coisas. Percebe? Essa é a educação que a gente teve. A educação que vem dessa sociedade antiga. Só que a gente não está mais nessa época, não é? Aliás, a gente está num momento totalmente diferente, sabe? E é isso que vocês precisam perceber. Ficar no bem envolve tudo isso. Envolve você bater o pé e ficar no bem para você, independente do que é o bem para o outro. Porque, na verdade, o bem do outro, tudo bem, a gente não precisa desrespeitar ninguém, você entende? Mas não interessa para você. Percebe? Nesse ponto de vista, o bem do outro é do outro. Porque, na verdade, não tem como a gente fazer o outro ficar bem. A gente pode ajudar o outro a tentar ficar bem, e nem assim a gente vai conseguir, tá? O lance é que você precisa perceber que tudo começa e termina em você. Não tem nada lá fora. Tudo que está lá fora é reflexo do que você está acreditando aí dentro, do que você está colocando importância, do foco que você está colocando. Então, se a gente começar a rever essa forma de lidar com as pessoas, né, a gente vai começar a perceber que não é bem assim, que ficar agradando os outros, né, agradar para os outros que é isso que significa, isso não serve mais. Porque o que acontece, gente? A gente não é bem sucedido nisso. E aí começa o mimimi eterno, o dramalhão, porque eu dei tudo para a pessoa, a minha vida, meus anos de beleza, eu dei todo o meu dinheiro, é idiota, né? Eu dei tudo. E a pessoa é mal agradecida. Oh, quem já não ouviu isso ou já não passou por isso? Passou nos dois sentidos. Percebe? Esse é o jogo. Esse é o drama eterno que fica aqui. Isso é mórbido, gente. É você fazer esperando que o outro, em algum momento, vai te dar algo. Isso não é justo com você e muito menos com outra pessoa, porque ela não tem que fazer nada por você, gente. Ninguém tem que fazer nada para você. Desse jeito, não. Quando a gente está no bem, quando a gente assume quem a gente é, o que a gente quer para gente, o que realmente tem significado, o que para gente
tem importância de verdade para a gente, não para o outro. Quando a gente está íntegro, aí o que acontece? Naturalmente, começam a se aproximar da gente pessoas que admiram a nossa integridade e não o que a gente está falando exatamente, mas a sua energia, porque você é verdadeira. E quando você é verdadeira, as coisas mudam. Por quê? Porque você começa a viver uma vida de verdade e não uma falsidade, que foi o que a gente aprendeu. Ficar no bem é isso, é viver uma vida de verdade, viver uma vida baseada naquilo que para você faz sentido, aquilo para você é real, e não o que a sua mãe achava que era real, porque para ela fazia sentido. Até hoje pode fazer, mas para você não faz, entende? E tudo bem. Você não vai sair batendo todo mundo, brigando com todo mundo, não é essa a questão. A questão é você perceber que coisas que você aprendeu, formas, né, de comportamento, de lidar com as pessoas, não funcionam para você. E tudo bem, perceber isso é crescer. A gente está crescendo o tempo todo, evoluindo, né, no sentido de abrir a nossa mente, né, de ser um ser humano maduro espiritualmente. Porque isso é ser maduro espiritualmente. Então, quando você começa a perceber que você não está colocando limites adequados na sua vida, porque é isso, quando você espera tudo de fora, né? O que acontece? Primeiro que você fica com um vazio enorme dentro de você, uma carência ambulante andando, e depois que nada vai preencher, nada. Mesmo se te derem, sei lá, tudo que você quis a sua vida inteira, não preenche. Por quê? Porque ninguém vai te preencher. Aí tá a grande prova, a prova maior de tudo que eu tô falando. Ninguém tem condição de preencher você. Ninguém foi feito para fazer você feliz. Então, essa carência, ela continua aí dentro, o buraco tá aí. Quem que tem que preencher isso, gente? Quem? Fala para mim. Você. Vocês têm que preencher isso. Não é ninguém fora, é você que tem que preencher. É a tua energia com o teu prazer, com as coisas que você faz para você. Ai, mas se eu for assim, eu vou ser egoísta. Gente, para. Isso me dá dor de cabeça até. Ó, ouve aqui o que eu vou dizer. Para com essa história de egoísta, tá? Não existe isso. Seja inteligente. Se você quer ajudar alguém, primeiro você tem que estar bem. Se você quer tratar bem as pessoas, primeiro você tem que tratar você bem. Se você quer dar alguma coisa para alguém, você tem que ter para dar, não tem? É a mesma coisa com o comportamento. Se você quer, né, ser amado, você tem que se amar. Você tem que se amar. Você tem que ficar no bem. Você tem que se fazer feliz. Não é o outro. Eu não falei para vocês que na hora que vocês estão na integridade, vocês estão vivendo ficar no bem, as coisas começam a acontecer naturalmente, você não está nem procurando. As pessoas simplesmente veem você. Elas sentem que você é íntegro, porque não dá para a gente mentir a energia, gente. A gente pode fingir uma cara, pode, né, ficar, né, eu chegar aqui na live e ficar levitando, oh! Entende? Só que se eu não for verdadeira, se isso não é real para mim, passa como falso para vocês. E isso é em tudo na nossa vida. A gente não consegue fingir a nossa verdade. Então, quando você está desconectado do bem em você, você está o tempo todo mandando sinais de falsidade. Entende? Porque você está tentando ser uma coisa que você não é. E as pessoas sentem isso. Muitas têm essa percepção já consciente, mas a grande maioria não percebe exatamente isso, mas sente aquela coisa de tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Ai, não sei, tem alguma coisa errada. E o que é essa coisa errada? A pessoa não está alinhada com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela é. Não está alinhado. Ela não está vivendo quem ela é. Ela está vivendo algo que ela criou, uma postura, né? Algo para agradar os outros. Isso é muito comum, gente. Isso é mais comum do que a gente consegue imaginar.
E a gente precisa parar com isso. Isso é muito deselegante, entendeu? Não serve mais, não cabe mais para essa nova terra onde a gente está, porque as coisas mudaram, acho que vocês perceberam, né? Acho que perceberam. Então, não dá mais para ficar vivendo como a gente vivia antes, gente. Não tem mais cabimento. Tem que ter essa tomada de consciência e perceber que certas posturas cabiam antigamente, cabiam numa sociedade que vivia cheia de morbidez, de maldade, porque era assim. Agora não é mais assim. A gente precisa perceber que somos nós que vamos fazer tudo isso mudar. Não é uma coisa que vai acontecer de fora para dentro, é dentro da gente. Mudar a postura, parar de perpetuar toda essa morbidez, essa maldade, essa forma de viver dependendo dos outros, da aprovação dos outros, da validação do outro. É porque o outro, para, não tem outro, só tem você. E é você o tempo todo. O outro é você. O outro é você. Você atrai pessoas que vêm mostrar você para você. É projeção o tempo todo. As pessoas são espelhos. Então, vamos voltar para dentro, né? É hora da gente olhar para dentro e falar, tá, eu não quero mais isso para mim. Eu cansei, gente. Eu cansei, sério mesmo. Falei, essa coisa de ficar agradando os outros, de ficar mimimi. Ai, não dá. Isso é muito maternal para mim, entendeu? Eu já tô, né, na primeira série. Para mim, é a primeira série. Eu já tô na primeira série. Maternal não rola, não, entendeu? Então vamos mudar a nossa forma de lidar. E o ficar no bem é isso, gente. Ficar no bem é é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma mentalidade diferente, né? Não, então eu estou explicando para vocês o que é ficar no bem, que não é só, né, bonitinho. Ficar no bem é uma decisão. Você tem que decidir e você tem que bater o pé e falar: não, eu vou ficar no bem. Porque para você ficar no bem, você tem que parar de depender dos outros, né? Você tem que largar o outro, né? Larga a chupeta, entendeu? E assume que é só você com você. A partir do momento em que você larga a chupeta, né? Larga a chupeta do outro, né? Porque o outro vai, o outro, porque o outro largou o outro e olha para você, você vai começar a descobrir que tem um monte de coisas em você que não estão legais e que você precisa preencher. Por quê? Porque você ficava na piração de que os outros iriam preencher isso para você, né? Só que a pessoa não tem essa função e ela não vai fazer isso. E se você ficar esperando, você vai se desiludir e você vai perder a tua vida esperando que as pessoas me considerem. Eu preciso que as pessoas me considerem, entendeu? É isso. Quem precisa que os outros considerem é a pessoa que mais se desconsidera. É a pessoa que se coloca em último lugar. E ela não é a coitadinha, ela se coloca nessa posição, entendeu? Então, não entrem também na chantagem emocional das pessoas, porque elas fazem isso. Elas fazem, elas jogam na nossa cara o que elas estão fazendo com a gente, com elas, né? Elas estão fazendo com elas uma coisa horrível. Elas fazem uma sacanagem do caramba com elas e elas jogam isso para a gente, como se fosse culpa nossa. E é elas que estão fazendo isso. Elas não se consideram, elas não estão nem aí para elas, não se valorizam, não cuidam delas e jogam isso para a gente. Então fiquem espertos, porque isso acontece muito. E na hora em que você decide ficar no bem, aí vem o Silvio Santos do além e vai falar assim: você tem certeza disso? Então vamos lá, trazer um monte de gente que vai testar você, falando que você é uma pessoa má, que você é egoísta, que você não liga para ninguém, porque blá blá blá, bli, 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 porque você não faz mais nada, porque você mudou. Que bom que você mudou. Aleluia, irmão. Aleluia que você mudou. É para aplaudir de pé a igreja, porque não dá mais para a gente viver numa sociedade em que todo mundo fica cheio de mimimi, esperando que os outros façam para mim, né? Eu espero que o outro faça para mim. Então, vou agradar a pessoa para ela fazer para mim. Para. Faça você, caramba. Você é totalmente capaz de fazer, todo mundo é capaz de fazer. A gente não precisa ficar babando o ovo em ninguém.
Entende? O poder está dentro de nós para fazer. Ficar no bem é assumir isso. Parar de mimimi. Parar de ser criancinha mimada que fica esperando que os outros façam as coisas. É isso. Hoje eu tô bem porrete de luz, tá? Mas é para o bem, né? Vocês já ouviram isso? É para o seu bem. É para o seu bem. Mas aqui no caso é para o seu bem mesmo. Não é só uma frase colocada, é para o seu bem mesmo. Então, gente, vamos fazer um negócio rapidinho para vocês perceberem que eu falei que eu ia fazer. É rápido, ok? Eu quero que vocês, então, a gente vai falar com o nosso sistema, ok? E a gente vai falar para o nosso sistema que nós não somos. Peguem assim, por exemplo, as pessoas que moram com você. Se você mora com pessoas, sejam elas quais forem, né? Você vai trabalhar com elas. Se você mora sozinha ou sozinho, aí o que você vai fazer? Você vai trabalhar com pessoas que você tem tido contato. Contato. Pode ser pessoas com quem você trabalha, pessoas com quem você conversa, pode ser seus amigos, porque não é porque é amigo que não entra energia tóxica dentro da gente, tá, gente? Lembra? Não é porque eu amo a pessoa que a energia dela vai me fazer bem. Não vai. A energia da pessoa dentro da gente é tóxica. É tão tóxica que pode causar na gente um desequilíbrio igual que a pessoa tem. Então, se você mora com uma pessoa que tem depressão, o que vai acontecer com o tempo se você não tem essa percepção do que eu estou falando? Você vai começar a desenvolver coisas muito parecidas com uma depressão. Não exatamente igual num primeiro momento, mas você vai começar a ficar desmotivado, não conseguir acordar, você sente que a tua energia vai embora. E se você deixa isso rolar durante muito, muito, muito tempo, o que vai acontecer? Aí sim, é capaz de desenvolver mesmo. Entende? Energia do outro. E eu já vi, cansei de ver nos meus atendimentos pessoas que estavam com várias coisas e a gente começou a trabalhar a retirada, né, de um monte de gente dentro da pessoa, enfim, de umas pessoas específicas que tinham aquela manifestação e a pessoa se curou. Então, assim, confie na tia aqui, tá? Na tia Fabi, e vamos lá fazer o exercício, certo? É rapidinho. Então, façam com as pessoas com quem vocês moram. Se vocês não moram com ninguém, façam com as pessoas que você tem convivido, tá? Pessoas que... pegue pessoas que normalmente você mais tem contato, ou até pessoas que, nesse momento, impactaram você de alguma forma. Ou porque fizeram você se sentir mal, por algum motivo, ou porque são pessoas que você gosta muito, tá? Como eu disse, amar uma pessoa não quer dizer que a gente pode ter a energia dela dentro da gente, porque a energia do outro dentro da gente é tóxica, certo? Então, vamos lá. Então, agora, o que vocês vão fazer? Eu quero que vocês fechem os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente tira muita informação externa do nosso campo, e a gente fica mais em contato com o nosso interior, tá? Então, fechem os olhos. E vocês vão, então, respirar, porque quando a gente respira, a gente começa a perceber o nosso corpo, né? Então, respirem profundamente, sintam o ar entrando, o ar circulando, o ar saindo. E vão percebendo o corpo de vocês, tá? Vão percebendo com a respiração se tem algum lugar que está doendo no corpo, se tiver alguma coisa incomodando, alguma tensão, manda a tua respiração para esse lugar, envia a respiração para o lugar, para ela relaxar essa região. Ajeita você na cadeira. A percepção do nosso corpo, ela é muito importante para a gente viver. A gente tem que perceber como é que está o nosso corpo, porque ele é a nossa máquina. É o que nos permite viver nessa realidade, né? Então, percebam bem como é que está o corpo de vocês agora, né? De olho fechado. E vão respirando. E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou ensinar de uma forma bem simples para vocês. Funciona. Claro que existem formas de fazer isso muito mais complexas, muito mais
ricas em detalhes. Só que eu não vou fazer isso com vocês, porque isso não cabe aqui agora. Só isso que a gente vai fazer já vai ajudar muito, para vocês perceberem como a gente guarda pessoas dentro da gente. Então, vai lá, né? Sente teu corpo. E aí você vai, pega uma pessoa aí com quem você mora, pega uma pessoa, pega uma vítima. alguém, pega alguém, tá? Se você quiser pegar pessoas mais. Tem pessoas mais eficazes para a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Então seria seu pai ou sua mãe, mesmo se já morreu, não tem problema, porque a energia está aí ainda. Marido, filhos, pega alguém. Pega alguém, se você não sabe quem, pega um, escolhe um aí, tá? E aí você vai falar pro teu corpo agora, tá? Teu corpo, teu sistema. Você vai falar para ele. De olho fechado, tá? Eu quero. Eu quero não. Calma aí. Corpo. Corpo, eu não sou essa pessoa. Fala isso. Corpo, eu não sou essa pessoa. Eu não estou nessa pessoa, eu estou em mim. Vai repetindo o que eu tô falando, tá? Corpo, eu não sou essa pessoa. Eu não estou nessa pessoa. Eu estou em mim. No bem em mim. Eu quero que toda a energia dessa pessoa, toda a opinião dessa pessoa, toda a influência dessa pessoa que está impregnada no meu campo e no meu corpo, saia de mim agora. Eu permiti que essa energia entrasse, mas agora eu estou tirando para fora de mim agora tudo isso. E se vier a vontade de bocejar, deixa rolar. Qualquer movimento que o seu corpo fizer, involuntário, você deixa rolar, porque é o teu corpo respondendo. Normalmente a gente sente, né, realmente uma necessidade muito grande de bocejar, a gente chega a lacrimejar em alguns casos, e a gente sente uma movimentação energética como se tivesse algo realmente saindo de dentro do nosso corpo, e tá? Então só percebe como você fica. Perceba também que muitas vezes você vai perceber no teu corpo uma sensação incômoda, né, em algum lugar. Então, tipo, vamos dizer assim, você está sentindo uma dor nas costas. E aí você começa a fazer esse trabalho e essa dor vai amenizando. Aí você começa a perceber que essa dor não era sua, né? Oh, claro que não. Não é seu, tá? A gente tem que partir do princípio que 100% do que a gente sente não é nosso, mas eu não vou ficar explicando sobre isso agora. Vamos lá. Então, de novo. Então, faz o processo, né, novamente, para você poder fixar bem e fazer o teu sistema entender o que você está fazendo. Então, chega e fala para ele. Corpo, eu não sou essa pessoa. Eu não estou nessa pessoa. Eu estou em mim. No bem em mim. Eu quero que toda a energia dessa pessoa, toda a opinião dessa pessoa, toda a influência dessa pessoa que está impregnada no meu campo e no meu corpo, saia de mim agora. Eu permiti que essa energia entrasse, porque era o que eu sabia fazer, mas agora eu não permito mais. Para fora de mim agora tudo isso. E sente o efeito, né? Como eu disse, bocejar, lacrimejar, ter uns arrepios, sentir que energias estão se deslocando para fora do teu corpo. Isso é muito normal, tá? Se você não está sentindo nada, não tem problema. Faz porque está acontecendo, tá? É só uma questão de percepção sensorial que precisa ser ajustada em você. Mas o exercício funciona mesmo que você não perceba, tá bom?
E aí, se você quiser pegar agora uma outra pessoa, vamos lá fazer com uma outra pessoa. Escolhe uma outra pessoa aí, uma pessoa que vem na tua cabeça. Escolhe uma. E vamos fazer com ela para você ver a diferença, tá? Vamos lá. Corpo, eu não sou essa pessoa. Eu não estou nessa pessoa. Eu estou em mim. No bem em mim. Eu quero que toda a energia dessa pessoa, a opinião dessa pessoa, a influência dessa pessoa, que está impregnada no meu campo e no meu corpo, saia de dentro de mim agora. Eu permiti que essa energia entrasse, porque era o que eu sabia fazer, mas agora eu não permito mais. Para fora de mim agora tudo isso. E sente o corpo reagir. O corpo sempre vai reagir, tá? Seja lá o que teu corpo fizer, deixa rolar. Eu quero que vocês me digam aqui se está todo mundo conseguindo fazer, se vocês conseguiram perceber, para a gente poder fazer o último passo. Só manda um ok para mim. Quem fez, né? Quem conseguiu fazer. Descolando placas, é bem isso. A gente tem que descolar mesmo, placas. Que é muita energia impregnada, né? Então a gente vai percebendo. E muitas vezes, gente, quando a gente faz com pessoas aleatórias, tipo, você deixa vir a pessoa, né? Pode ser que venha uma pessoa que fala, nossa, nada a ver, né? Mas faz, sabe por quê? Porque às vezes essa pessoa está fixada em você, fixação, né? E essa fixação faz com que a energia da pessoa influencie você, porque ela está com a fixação. Então, se ela aparece, é para você tirar, cortar a fixação, porque está influenciando você. Entrou, tá? Ok, vamos lá. Então, vamos para o segundo passo, tá? E o segundo passo é a gente retomar partes energéticas do nosso poder, né? Para ficar mais fácil, que a gente entregou para essas pessoas. Porque por que a pessoa tem esse poder dentro de nós? Né? A energia da pessoa entrou porque a gente deixou, a gente deu o poder para ela, certo? A gente permitiu que ela influenciasse, que ela opinasse, que ela tivesse poder sobre nós, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa portinha. Para fechar a portinha, a gente vai pegar essa energia, né? Esse poder que a gente entregou. Pode fazer com a pessoa falecida assim, tá? Falei que não interessa, a pessoa já morreu, gente. A energia tá aí. Você vai pegar de volta agora o seu poder que você entregou para essa pessoa que fez com que ela tivesse toda essa força dentro de você, toda essa influência dentro de você, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então o segundo passo é fechem os olhos de novo, tá? Para ficarem totalmente internalizados, né, em vocês, sentindo vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão repetir o que eu vou dizer de novo, prestando atenção no que vocês sentem no corpo, ok? Agora é uma percepção mais, nesse caso, passiva, porque a gente vai receber a energia de volta. E muitas vezes a gente até percebe algo voltando, específico voltando pra gente, tipo, sei lá, sentir que voltou minha alegria, sentir que voltou minha paz, sei lá, tá? Mas não força, vem, isso é natural, tá? Então agora com o olho fechado, vamos perceber o que né, vamos fazer voltar. Então repitam o que eu vou dizer. Corpo, eu quero
que você traga de volta para mim agora todo o meu poder que eu entreguei para essa pessoa, para aquela pessoa, todo mundo que vocês fizeram. Corpo, eu quero que você traga de volta para mim agora todo o meu poder que um dia eu entreguei para essa pessoa. Traz de volta para mim o meu poder, me preenche com esse poder e me faz sentir esse poder voltando para mim aqui dentro. Me faz sentir esse poder agora. Se abre para sentir. Normalmente a gente sente, assim, não tem uma regra do que você vai sentir, mas normalmente a gente sente um preenchimento, no mínimo, um preenchimento, e muitas vezes a gente sente assim, né, a gente se sente empoderado mesmo, a gente sente que, nossa, voltou alguma coisa, que uma energia muito, muito importante dentro de mim. Sente essa energia voltando para você. Deixa a energia se mostrar para você. Não queira fazer rapidamente. Deixa ela se mostrar. Fica com ela. Muitas vezes você vai perceber, né? Como eu disse, o que é que está voltando para você. Então agora, quem já terminou, pode abrir os olhos, pode voltar para cá. E qual a sensação? Me digam. O que vocês perceberam? Vocês perceberam voltar algo específico? Vocês estão aí? Não me deixe, não me deixe. E é muito simples, né, gente? É algo bastante profundo e forte e é muito simples. É muito simples. O André disse que voltou com uma lucidez incrível, é isso. Né, são partes nossas que se perdem, né? A Lígia disse que sentiu uma sensação de mais empoderamento, preenchimento no coração. É muito comum, né, a gente entregar a nossa alegria, né? Então a gente sente um contentamento, é muito, muito bom. Centramento por quê? Porque você está voltando para o teu eixo, né? Você não está com um monte de energia aí dentro. Sentir o chakra cardíaco, provavelmente uma expansão, né? Aí. Ótimo. Que bom que vocês conseguiram fazer, né? É difícil, gente, fazer isso? Essa é uma dica de ouro, para ficar no bem, né? E é necessária, né? É necessária, porque nós somos responsáveis pelo que a gente cultiva aqui dentro. Então é importante ter essa percepção, né? Você quer ficar no bem, você vai ter que, batalhar para isso, você vai ter que trabalhar para isso. Você vai ter que focar, é todo dia, não é uma vez você está fazendo a live comigo e aí você, pronto, fiquei no bem. Não, é todo dia. Esse exercício que é muito simples, você tem que fazer todo dia, gente. Todo dia, como uma limpeza, né? Você não toma banho, você não escova os dentes todo dia.
É a mesma coisa, na hora que você está fazendo sei lá, você está tomando banho, vai lá e faz isso, porque é muito rápido. Começa a colocar esse exercício como uma limpeza necessária, uma higiene do teu corpo, do teu campo. E você vai perceber que você, nossa, vai mudando você. Principalmente se você mora com pessoas que são tóxicas, né? Pessoas muito tóxicas, pessoas que têm algum tipo de problema, depressão, sei lá. Faça, mas faça mesmo, tá? Que você vai ver que a diferença é enorme e você começa a ficar mais lúcida, porque não tem tanta interferência energética, né? E você retoma tudo isso, né? Volta para você todo o teu poder, né? Que pode ser em forma de lucidez, né? De energia, de vitalidade, de motivação, né? Tudo vai depender. E depois eu mando para vocês, tá? O link ai meu Deus, da playlist que eu falei, que é a playlist que eu uso para levantar defunto, né? No sentido de levantar, é o meu totem, é a minha playlist de totem, para que eu saia, né, de uma frequência que não é legal e fique no bem, que eu estava falando para vocês. Quem não viu, assiste a live do começo, vocês vão entender. E assiste de novo, tá, Glícia? Assiste de novo que você pega rapidinho, não é difícil não, tá? E é isso, gente. Por enquanto é só, tá? Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Quinta-feira que vem estamos de volta, às 20 horas, pelo YouTube, pelo Face e pelo Instagram. Agora que eu sou chique, eu faço lives simultâneas. E tem muita coisa chegando, fiquem de olho, que tem umas coisas que vão acontecer em breve, surpresas, surpresas. E eu quero que todo mundo fique de olho para participar, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês. Fiquem no bem, no melhor de vocês sempre. E até. Beijo azul. Tchau, gente. Até.